você contasse um pouco dessa nova empreitada na comunicação, desse novo veículo de comunicação popular que está surgindo em Brasília. Essa iniciativa, ela é cooperativa, ela tem a previsão de fazer um jornal impresso e já estamos com um site trabalhando para fazer o aquecimento, né? Por que nós escolhemos fazer um jornal impresso? Primeiro, vocês viram ontem um anúncio da NJ, né? 2,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro leem jornais. Há um crescimento do jornalismo impresso gratuito. E esse crescimento, no caso brasileiro, significa uma grande possibilidade, significa um exemplo para a gente pensar nessa possibilidade. Nós temos aqui no Brasil todas as grandes capitais, praticamente, o jornalismo impresso distribuído, jornalismo empresarial, mas impresso e gratuito, né? E temos experiências como do Brasil de fato, em algumas poucas capitais. Nós resolvemos fazer isso lá em Brasília, mas com duas características bastante singulares. Primeiro, o Brasil saiu do mapa da fome e isso não virou notícia. Há coisas no Brasil conquistadas nos últimos 12 anos que não foram reveladas. Primeiro porque o governo não sabe divulgar, não tem política de comunicação e, na verdade, a política de comunicação do governo é dos órgãos privados. Basta dizer que os marinhos são bilionários, né? Cada um tem 3,5 bilhões, a fortuna estimada de cada um, e o governo nos últimos 10 anos deu 10 bilhões de reais somente para a TV Globo, somente para a Rede Globo. Então, o que nós achamos? Pode ser entendida a experiência histórica de um movimento social, um partido político ou forças políticas progressistas que conseguiram a tarefa mais difícil numa sociedade, que é eleger o presidente da República, por 4 vezes, e esse movimento não conseguiu organizar uma política de comunicação. Que contradição é essa? Por que a gente não a enfrenta? O que teria acontecido? Independente de fazer ajuste de contas internos, nós achamos que a força social que existe hoje no Brasil, que apoiou esse projeto de 12 anos, tem capacidade de ela própria, independente do governo, sem esperar pelo governo, sem esperar pelos partidos, ela pode ela própria fazer um órgão de comunicação. Nós queremos fazer uma grande cooperativa, como fizeram os jornalistas demitidos na Grécia há 1 ano e meio atrás, e montaram uma cooperativa. Essa cooperativa lançou um jornal diário, impresso, que hoje é o jornal de maior circulação em Atenas. Na Argentina existem muitas experiências de empresas de jornalismo regional que faliram, seus patrões foram embora, os trabalhadores e gráficos, jornalistas e gráficos, assumiram na forma de cooperativa e tocam esses jornais. Na Venezuela há o jornal Ciudad Caracas, para citar um exemplo, há outros, que chega aos domingos a distribuir gratuitamente 1 milhão de exemplares. 1 milhão de exemplares dos metrôs. Não tem coisa mais linda do que você sair do metrô em Caracas e ver as pessoas saindo do metrô e pegando os jornais, sentando num banquinho e lendo aquele jornal que faz um contraponto da mídia conservadora. Como é que foi construído, como está sendo construído o Brasil Popular, em termos de sustentação, a quantidade de pessoas que está participando dessa cooperativa, dessa iniciativa? O Brasil Popular é uma iniciativa em andamento, né, em fase de consolidação, e ele se baseia primeiro numa forma cooperativa, ou seja, cotas. As pessoas se associam, compram as cotas, e a partir de um determinado momento, quando nós tivermos um fundo para lançar vários números, nós vamos partir para a linha de anúncios institucionais.
e vamos disputar como qualquer outro jornal disputa. Se a TV Globo recebe, por que nós não podemos receber? E como nós não nascemos para ser um jornal só, digamos, para fazer um ajuste de contas interno na esquerda, pelo contrário, nós nascemos para defender aquilo que não foi defendido por nenhuma mídia até hoje, que é o que foi conquistado até o momento. E para defender que ainda fazem falta outros passos, né? Porque, evidentemente, esse projeto está ameaçado. Então, nós estamos buscando gente do movimento sindical, movimento católico, setores intelectuais, artistas que participaram, inclusive, do ato de lançamento, com músicas, poesias. Os trabalhadores são fundamentais, os sindicatos estão buscando se movimentar, porque eles sentem isso que nós estamos dizendo. Se você fizer mais um site, você vai ser mais um site. Se você fizer um jornal tipo Metro e vai disputar na rodoviária ou aqui nas barcas, como o Brasil de Fato faz, você vai fazer um diferencial. Só que qual é a nossa diferença em relação ao próprio Brasil de Fato, por exemplo? Nós vamos difundir aquilo que o governo não sabe difundir. Nós temos a maior rede de bancos de leite materno do mundo. Ninguém sabe disso. Nós temos um programa concreto para redução de cesarianas, que é uma epidemia no Brasil, capitalista, antinatural, eleva a mortalidade materna e infantil. E há um processo de intervenção estatal justa e necessária, como é o Mais Médico, uma intervenção estatal. O Estado penetrou onde ele não chegava, as pessoas lá viviam sem médico, sem Estado, sem... Agora, quem divulga isso? 95% das pessoas apoiam o Mais Médico. Quem divulga isso? Pautas, elas são prioridades para o projeto do Jornal Brasil Popular, porque ela é a pauta que necessita que a classe trabalhadora conheça, ou porque ela é mais governista, porque o jornal tem corre esse risco de ser ameaçado de governista, no caso da atual posição do governo atual, o PT. Claro, corre o risco, nós queremos correr o risco. Assim como parte da esquerda corre o risco de ser oposicionista. Nós não somos oposicionistas. Nós fazemos apoio ao governo, primeiro para defender a legalidade democrática, tipo que o Brizola fez em 61, quando distribuiu armas para dar posse ao Jango, né? 61. Essa história precisa ser mais contada. Segundo, porque as conquistas do governo dizem respeito aos trabalhadores, né? Se você retira 23 milhões da informalidade e a carteira de trabalho do Vargas é assinada finalmente, né? O que aconteceu para que esses 23 milhões não terem se sindicalizado, fortalecido a CUT ou outras centrais sindicais? Nós queremos debater isso. Agora, nós não fazemos esse debate, eu quero eu tenho uma acentuada crítica ao governo. É possível, todo mundo tem acentuadas críticas ao governo. O que não há na mídia é apoio ao governo. E apoio àquilo que for justo e necessário. Nós não queremos fazer apoio ao governismo. O nosso jornal não é governista no sentido de contra qualquer tentativa de golpe, claro. A soberania do voto é intocável, né? Ela está acima de qualquer coisa, inclusive dos erros do governo. O governo pode errar, desde que não seja uma traição aos trabalhadores, mas é um erro. Agora, se o governo resolver trair o próprio programa dele, aí já é um problema, né? Mas ainda assim, não há razão histórica em quem queira derrubar o governo por causa disso. O governo pode perder popularidade. Isso não dá razão aos golpistas, né? Você não pode derrubar um governo porque tem baixa popularidade. Foi eleito. As pessoas que votaram estão insatisfeitas, mas ele foi eleito. Espere o calendário.
Agora, outra coisa é o seguinte, de lá para cá, quantas casas foram distribuídas, quantos dentistas foram contratados no SUS, que não havia dentista no SUS? 53 mil. O povo pobre, mas eu estou falando o povo pobre, não aquele povo, os trabalhadores sindicalizados, aqueles que nem sindicato tem, começaram a ir ao dentista. É para esse pessoal que nós queremos falar. Nós não queremos fazer um jornal só para a nossa esquerda. Nós queremos fazer um jornal para quem não tem leitura nenhuma, não tem acesso ao jornal. E em Brasília, onde é a distribuição desse jornal para quem não tem acesso à leitura? Na rodoviária do Plano, porque as pessoas circulam, né? E nas feiras populares, são, por exemplo, a feira de Ceilândia, igual um acontecimento, é uma feira, é o Nordeste, né? Tipo que há aqui em São Cristóvão, lá no Nordeste é a feira da Ceilândia. Agora eu queria te contar um exemplo importante. Quando o Cristóvão foi eleito, o PT elegeu o primeiro governador, né, em Brasília, em 94, nós apresentamos ao Cristóvão a proposta de um jornal impresso, distribuição gratuita. E a nossa proposta foi rejeitada sob a alegação de que me disseram, entre aspas, nós não queremos um novo Praga. Ficaram sem comunicação nenhuma, perderam a eleição, né? Não tinha comunicação. Então aquilo que foi feito de bom não foi comunicado, perderam a eleição. O que a direita fez? O Roriz soube do nosso projeto, pegou o projeto e lançou o jornal de distribuição gratuita. 70 mil exemplares dia, desde 98, quando o Roriz foi eleito. 70 mil exemplares dia. Você chega às 5 horas da tarde na rodoviária de Brasília e vê as filas para pegar o jornal. Tem gente, inclusive, que deixa de embarcar à espera do jornal. Com isso, o jornal se distribui, se espalha por todo o Distrito Federal. O jornal chama-se O Coletivo. A proposta nossa, que nós entregamos ao Cristóvão, ele rejeitou, o Roriz, que não é besta, pegou. Quer dizer, possível é. O que não se explica é porque 35 anos depois de fundado o PT e depois de ter eleito 4 presidentes da República, ainda não tem um jornal ou uma política de comunicação, né? Eu vi aí que um tal secretário de comunicação do PT disse que ia lançar a TV Web em dezembro do ano passado. Até hoje. Cadê? O Web, que é simples, né? É simples. Então nós resolvemos o seguinte, nós não vamos reclamar, nós não vamos choramingar, até porque isso pode gerar amargura. Nós vamos trabalhar, botar o jornal, nós estamos fazendo o fundo, daqui a pouco vamos começar com o jornal impresso semanal, vamos disputar com esse fundo, vai permitir nós temos o apoio de setores que vão poder imprimir algumas edições, né? E aí, a partir das edições impressas, nós vamos disputar a política de comunicação institucional também. Essa que é a ideia. Agora, o jornal de distribuição gratuita. Jornalistas tem? Tem, até o momento, tem mais de 60. E tem um grupo aqui do Rio, ontem, por exemplo, eu recebi uma convocação para ir a São Luís do Maranhão. Querem montar uma sucursal lá. Em Curitiba tem pessoas apoiando, em Belo Horizonte, inclusive, querem receber o jornal em PDF, imprimir no sindicato de Belo Horizonte e redistribuir por lá. Porque o diferencial é esse, nesse momento você tem que salvar o voto, não é salvar o governo. O governo materializa um voto, né? Os que votaram na Dilma, por isso que o imperialismo financeiro está atacando o Brasil hoje, com esse rebaixamento, o grau de investimento, né? Exatamente para impedir que o Brasil tome medidas inovadoras, como já tomou no passado, quando Getúlio Vargas fez uma auditoria da dívida externa. Metade da dívida era falsa, não tinha que ser paga e não foi paga, porque não era devido. É o que o Rafael Correa fez, que o Kirchner fez. O Kirchner chamou os banqueiros para conversar e disse: eu só pago tanto. Quem quiser conversar, vem. Quem não quiser,
eles estão com medo do Brasil adotar alguma medida. Abertos a todos que queiram participar, nós queremos inclusive que as pessoas possam dar ideias, possam não apenas ser um cooperativado, né? Que todos podem. Tem gente que diz assim, eu quero só ajudar financeiramente, eu não quero escrever. Pode. Outros que querem, olha, eu quero, além de ajudar, uma cota mínima, porque tem várias faixas de cota, quem pode dar mais, cada um de acordo com a sua possibilidade, mas que podem escrever também. E aonde as pessoas buscam informações sobre esse projeto Jornal Popular? www.brpopular.com.br. Obrigada, Beto. Bom.